Deus não faz nada. A Bíblia diz, sem antes avisar os teus santos e profetas. Tudo que Deus vai fazer, isso aqui já é a mensagem. Tudo que Deus vai fazer, antes Deus chama alguém e avisa. Ó, Deus chama aquele que tem comunhão com Ele e avisa. Ó, vai acontecer isso. Eu vou fazer isso aí. Entendeu? Então Deus não faz nada em oculto. Antes de Deus fazer, Ele avisa. Né? Ele avisa. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 3 e o 4 somente que eu vou ler, fala sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Deus. Como eu estava dizendo, Deus não faz nada sem antes consultar, avisar os teus santos e profetas. O apóstolo Paulo escreveu na carta de Efésios, capítulo 6, os irmãos conhecem. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, né? Fortalecei-vos, para que possais o que? Resistir o dia mau. Então o Senhor está avisando, se fortaleça, né? No Senhor, na força do seu poder, né? Para que possais resistir o dia mau. Então Deus não faz nada sem antes avisar. O dia mau vai chegar e Deus já está avisando o seu profeta para avisar. Se fortaleça no Senhor, busque o poder de Deus para que vocês possam resistir, né? No livro de Ezequiel, quando Deus viu o povo todo rebelde, o povo tudo abandonando ao Senhor, capítulo 22, versículo 30, Deus chama Ezequiel e fala para Ezequiel: Ezequiel, eu procurei no meio deste povo aí alguém, um homem, que estivesse na brecha, tapando o muro, para que eu não destruísse essa terra. Mas eu ninguém encontrei. Então, antes que Deus trouxesse a destruição ao povo de Israel, ao povo rebelde, Deus chama o seu santo, o seu profeta e avisa: profeta Ezequiel, eu estou procurando no meio do povo aí, ó. Estou procurando alguém que possa estar na brecha, tapando o muro, para que eu não destrua, para que a destruição não venha, mas eu não estou encontrando. Mas louvado seja o nome do Senhor, que hoje, se o Senhor está olhando para a terra aqui do Nova Primavera, o Senhor está nos encontrando aqui na brecha. Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Deus santo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que na nossa casa não vai haver destruição, porque nós estamos nos colocando na brecha para tapar o muro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, muito obrigado. Então Deus não faz nada sem antes avisar. Deus avisa, né? E tem um ditado que fala que quem avisa amigo é, né? Deus é amigo, é verdadeiro. E no livro que nós lemos de Samuel, está dizendo: antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, aonde estava a arca de Deus, Deus chama Samuel e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. É a mesma história. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, os irmãos devem conhecer a história, né? Os irmãos são estudiosos da Bíblia, são ouvintes da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus estava para trazer uma destruição sobre a casa de Eli, porque Eli era o sacerdote de Deus, levantado por Deus para organizar as coisas de Deus, para colocar em ordem as coisas de Deus. Mas Eli via os seus filhos fazendo tudo que era contrário à vontade do Senhor. Eli via os seus filhos profanando dentro do templo do Senhor. Eli via os seus filhos escarnecendo da lei do Senhor, e como sacerdote ele não tomou providência. Ele não tomou providência. Às vezes, né, irmã Ana?
O povo fica aí chateado, porque o sacerdote ou a sacerdócia chega aqui e fala: olha, meu filho, não é por esse caminho, não tenta pegar atalho, né? Mas o sacerdote tem que falar. Tem que falar. Porque senão depois Deus vai cobrar do sacerdote. Doa quem doer. Porque senão depois Deus vai cobrar daqueles a quem Deus delegou a autoridade. É verdade. Eli estava ali, era o sacerdote, e ele via os seus filhos ali, fazendo tudo que era do desagrado de Deus. Em vez dele corrigir, não, ele deixava. Aí o templo do Senhor estava sendo profanado. As coisas de Deus estavam sendo profanadas. O nome do Senhor estava sendo escarnecido, zombado. Porque é assim. Aí antes que a lâmpada de Deus se apagasse, antes que a destruição viesse, aleluia, a lâmpada fala de luz, e Jesus disse que nós somos a luz do mundo, aleluia. O templo fala da nossa vida, e a arca de Deus fala da presença de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, deixa eu te falar uma coisa: a lâmpada só apaga quando ela é tirada da fonte de energia. Nós somos a lâmpada, mas a fonte de energia é Cristo. E a lâmpada só fica acesa quando a lâmpada está conectada na fonte de energia. Sabe o que eu quero dizer? A nossa lâmpada, a nossa vida só está clara, só está acesa quando nós estamos conectados na fonte de energia que se chama Cristo, o Senhor. Deus Santo, aleluia. Louvado seja o nome do do Senhor. A lâmpada só permanece acesa quando nós estamos ali, aleluia, sendo obedientes ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E a lâmpada de Deus estava para se apagar, porque ele não estava, aleluia, cumprindo com o seu propósito, com aquilo que Deus designou para ele. Mas antes que a lâmpada se apagasse, Deus chama Samuel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes que a destruição venha, Deus chama o profeta e manda o profeta avisar. Deus dá a revelação para o povo. Deus não faz nada sem antes consultar os seus santos e profetas. E Deus está avisando. Deus avisa na consagração, Deus avisa no culto à noite, Deus avisa lá no serviço, Deus levanta alguém lá para avisar. Deus em todo o tempo está falando, irmãos. Basta nós estarmos como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas interessante é que na casa de Eli não tinha mais jeito, não tinha mais conserto. Porque quando Deus chama Samuel e revela para Samuel: Samuel, eis que eu vou fazer um negócio aí na terra. Vai tinir os ouvidos de quem ouvir. Eu vou levantar contra a casa de Eli um negócio aí tremendo. E não adianta Eli, não adianta, Samuel. Deus disse: não adianta, porque a iniquidade dele não vai ser tirada com oferta, com sacrifício, com manjares, não. Porque os seus filhos pecaram contra mim e ele sabia disso e não corrigiu. Então não tem mais conserto. Dura é essa palavra, né, irmãos? Quando Deus fala assim: ó, não tem mais jeito. Quando a pessoa está lá no leito do hospital e você vai orar e Deus fala assim: ó, não tem mais jeito. Sabe por que não tem mais jeito? Porque Deus não começou a avisar aquele dia que você foi orar, não. Deus começou a avisar, ó, já há tempos atrás. E a pessoa não deu ouvido. Aí agora está lá em cima do leito do hospital, você vai orar e Deus fala: não adianta fazer sacrifício, não adianta oferecer manjares, não adianta, porque o que Deus fala que vai fazer, Ele não volta atrás. E Deus falou para Samuel: eu vou fazer, e não vai ter quem impeça, porque agindo Deus, quem impedirá? E Eli já sabia.
No outro dia, o problema é que o povo sabe, né? Quem conhece a Deus sabe o mal que está fazendo, né? Quando a pessoa não conhece ainda, ele não sabe, né? Mas aquele que tem comunhão, ele tinha comunhão com Deus, era sacerdote, Deus já havia revelado para ele também, né? Ele sabia, Deus ainda fala, ele já sabe, eu já falei para ele. Mas eu estou te revelando, Samuel, sabe para quê? Para que você sirva como testemunha. Para que você sirva como testemunha. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus disse para Samuel, eu vou fazer, Samuel. E não adianta, não vai ter quem impeça. E quando Deus fala que vai fazer, irmãos, não adianta. Se você for querer lá retrucar contra Deus, você vai apanhar junto também, vai entrar na prova também. Então tem coisas que a gente não pode nem se intrometer, né? Tem que orar a Deus, falar, Senhor, faça a tua vontade, apresenta a ti, apresenta em tuas mãos, mas faça a tua vontade, que seja feita a vontade do Senhor, que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Jesus, aleluia. Mas hoje, Deus está avisando, e Deus dá a oportunidade do arrependimento, Deus dá a oportunidade do conserto, né? Depende das pessoas ouvirem e buscar o conserto, né? Porque Isaías diz no seu livro, capítulo 61, versículo 2, eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor, mas também o dia da sua vingança. Não é só o ano aceitável não, mas também o dia da sua vingança, porque a vingança do nosso Deus, ela vem. Ela vem. Então o profeta, ele é levado a apregoar o ano aceitável do Senhor, mas também o dia da sua vingança. O profeta, o sacerdote é levado a dizer ao povo, olha, Deus vai tratar, se arrepende, mas se não se arrepender, Deus vai agir, irmão, e não há quem possa impedir o agir de Deus. É verdade, Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor. E a minha oração é esta, Deus não tem prazer na destruição, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus disse para Ezequiel, por um acaso desejaria eu a morte do ímpio? Não, todavia eu não desejo. Mas se ele não se arrepender do seu pecado que ele está praticando, ele vai morrer. Em outras palavras, Deus disse, eu não posso fazer nada. Eu levanto os meus profetas, eu falo, mas não se arrepende, não ouve. O que eu posso fazer? Nada. Mas não é esse o meu desejo. Deus disse para Ezequiel, não é esse o meu desejo. Eu não desejo a destruição. É o povo que deseja a destruição. Como que o povo deseja a destruição? Buscando a desobediência, buscando a profanação, escarnecendo o nome do Senhor. Misericórdia, né, Pai?